Boa noite. Eu sou professor de Geometria Descritiva, portanto não estou provavelmente a ensinar, não estou numa ciência experimental, é uma matéria ancilar, digamos assim, mas de qualquer modo este tipo de questões preocupa-me a um nível que me foi sugerido por ambas as intervenções. Portanto, nós temos programas, depois temos conselhos pedagógicos, temos grupos disciplinares, temos professores. No meio disto tudo há os manuais. Por um lado. Por outro lado, temos mensagens para passar e queremos verificar os resultados. O que é que passou, como é que passou. Se o ensino está a ser eficaz, se não está a ser eficaz. Eu pergunto, onde é que deve residir a responsabilidade última por este ensino? Se nos programas, mais, se nos conselhos pedagógicos, mais, ou, em última análise, nos grupos disciplinares e no professor, no indivíduo que efetivamente está a ensinar. Ou se deve estar diluído por todos estes intervenientes? Muito bem. A questão é qual é há vários fatores de solução, quais são os fatores mais importantes para uma solução, quer dizer, para um melhor ensino das ciências. E onde é que, de facto, na avaliação, nós devemos fazer repousar a maior responsabilidade por aquilo que passou ou que não passou? Aliás, a questão da avaliação, se me permitem também um comentário, é muito importante aqui, porque no nosso ensino das ciências, até ao 9º ano, praticamente não há avaliação uniforme, externa, para todo o país, igual. E, portanto, a questão é o que é que eles de facto aprenderam. Só temos depois as avaliações internacionais do PISA, em que os resultados têm sido desastrosos, com uma ligeira melhoria no último PISA. A questão é como medir o ensino, os resultados do ensino, a aprendizagem realizada, em particular no caso da experimentação. Como medir as capacidades que eles adquiriram, por exemplo, a desenhar estas experiências, no caso português. Mas eu passava a palavra à professora. Eu acho que todos nós temos a nossa responsabilidade. Eu, como professora na minha sala de aula, tenho a minha responsabilidade, independentemente do que um conselho pedagógico, ou um conselho científico, ou um programa. Portanto, todos nós temos a nossa responsabilidade, temos responsabilidades específicas. As minhas, dentro da sala de aula, não serão exatamente as mesmas relativamente a outros. Como é que se pode melhorar esta situação? A vários níveis. Eu acho que para melhorarmos tem que ser visto de uma forma coerente e global. Temos que melhorar as competências essenciais, os programas, as diretivas para os professores. Apesar de, no cômputo geral dos documentos, as competências e as orientações até eram as que tinham níveis um pouco mais elevados, mas não eram níveis muito elevados. Mas, em termos relativos, eram os melhores. Portanto, são documentos muito vagos, por exemplo, que o professor não percebe. Muitas daquelas unidades de análise, muito daquele texto, o professor não sabe o que é que aquilo significa na sala de aula. É preciso melhorar os materiais de apoio, é preciso melhorar a formação dos professores. Novamente, o que é que os professores fazem nas ciências? Que formação é que andam a ter? Alguma vez foram para o laboratório? Portanto, todos nós temos alguma responsabilidade para melhorar a situação. Nós, de facto, temos aqui vários aspectos a melhorar, desde a um nível mais superior, mais oficial, ao nível mais pedagógico, mais na sala de aula, na nossa prática pedagógica. Só para finalizar uma resposta. Primeiro de tudo, neste caso vou-me referir ao estudo em particular, valorizarmos efetivamente a exigência conceptual e não pensar que baixando estamos a ajudar os alunos. Pelo contrário, estamos a prejudicar, particularmente, volto a reforçar, os de grupos sociais mais desfavorecidos. Eu vi primeiro lá em cima, não, estou certo? Por aí? Sim, e depois aqui outra questão. Enquanto o microfone vai lá em cima, isto é, de facto, uma eficácia extraordinária. Uma boa professora pode... mas há só um microfone, falta material. Pronto, já cá chegou. Boa tarde a todos. Boa tarde. Em primeiro eu queria dar os meus parabéns à Fundação e agradecer imenso esta oportunidade, porque este tipo de conferências e de atividade promove bastante o desenvolvimento profissional
e se calhar vai colmatar exatamente algumas lacunas na nossa formação inicial de professores. E desde já, muito obrigado. A minha questão, então, são duas questões, se me for permitido colocá-las. A primeira tem a ver com uma afirmação do Dr. Clark, que disse: não importa o caminho, importa o que aprendem, importa aquilo que os alunos aprendem. Eu fico muito feliz porque isto vem fundamentar uma opinião que eu tenho e que partilho muitas vezes com os meus colegas a nível do ensino diretivo e o ensino por descoberta. Portanto, eu acho que se deve realmente intercalar e trabalhar os dois métodos de ensino, e o professor deve ter essa capacidade de discernir e descobrir qual é o melhor método para aqueles alunos aprenderem aquela matéria. E, portanto, pelo menos posso já fundamentar esta minha opinião com o estudo do Dr. Clark. Entretanto, a minha questão prende-se com o seguinte: eu sou professora, eu esqueci de me apresentar, peço imensa desculpa. Sou Ana Paula Nunes e sou professora do 2º ciclo de Ciências e Matemática. E, portanto, no meu dia-a-dia confronto-me, tanto no ensino da matemática como das ciências, confronto-me com esta situação, com esta problemática de qual é o melhor método de ensino. É por descoberta ou o diretivo? E, de uma forma muito concreta, nas aulas de Ciências da Natureza, eu muitas vezes tenho mais dificuldade em perceber em que momento é que eu devo realizar esta ou aquela experiência. Ou seja, se a devo realizar para eles descobrirem um determinado conceito, um determinado saber, ou se a devo realizar para demonstrar esse conceito que eu, entretanto, o expus de uma forma direta. Vou dar um exemplo muito concreto. Eu, neste momento, estou a tentar que os alunos compreendam a composição dos alimentos e o que é uma alimentação saudável. E existem nos manuais de ciências umas experiências com substâncias químicas que dá para marcar os nutrientes em diversos alimentos. E, portanto, muitas vezes eu não sei se primeiro é de fazer essa experiência para eles compreenderem que os alimentos são constituídos por nutrientes, ou se faço a experiência para demonstrar que os nutrientes são constituídos por nutrientes. Não sei se me estou a fazer entender. E, portanto, se há algum estudo ou algum fundamento teórico, alguma orientação para a aplicação e para a utilização de uma determinada experiência com um determinado objetivo. Isto é uma questão. Portanto, o momento da experiência e a razão de ser da experiência para determinada matéria. Segunda questão mais curta, se faz favor. A outra questão tem a ver com a da doutora Margarida sobre a exigência conceptual. Ela fez uma afirmação que, se pudesse expô-la melhor e explicá-la melhor. O que é que o 2º ciclo está aqui a fazer? Muito bem. Muito bem. Primeira pergunta. Está a perguntar fazer uma pergunta muito importante. Eu acho que uma forma de lidar na sua sala de aula é tentar equilibrar o tempo. A instrução correta é muito eficiente, não demora muito tempo, é muito mais aberta e pode mostrar-lhes o que quer. E no currículo das ciências, por exemplo, nos Estados Unidos, diz que o currículo das ciências tem 1 milha, 1 quilómetro de comprimento, mas tem 1 centímetro de largura. Portanto, acho que tem uma estratégia é tentar ensinar alguma coisa que vai ser muito eficaz, muito alargada. O melhor é ensinar da forma mais eficiente que possa. Ensinar design experimental e deixar os estudantes usar isso de uma forma mais aberta pode ser uma boa troca. E mais um ponto. Está pedido para fazer uma transição, e eu falei disso, fazer uma transição da ciência para a engenharia. Eu faço ciência sobre como ensinar ciência. Você faz engenharia, está nesse campo e tem que construir um mecanismo, uma entidade, um currículo que funcione. Portanto, pode tirar o melhor da ciência que está à sua volta e trabalhar à volta disso em determinadas situações, e acho que se utilizar a instrução direta em locais quando sabe que funciona, numa ideia poderosa, por exemplo, aí as crianças podem ter umas experiências mais abertas
e aprender mais eficazmente alguma coisa. O que é que o segundo ciclo está a fazer? Ainda bem que me pediu para esclarecer e eu agradeço. No segundo ciclo, o que é que nós verificamos na investigação? Não verificamos evolução nenhuma quando se compara com o primeiro ciclo, em vários dos indicadores. Em alguns conhecimentos científicos não notamos evolução nenhuma entre o primeiro e o segundo ciclo. E, por outro lado, quando comparamos o segundo e o terceiro repete o que está ali o segundo a fazer. Nós, por exemplo, analisamos com algum pormenor, comparamos, por exemplo, no 6º ano, isto ainda é mais grave no 5º ano de escolaridade. O 5º ano de escolaridade, a forma como está, pouco acrescenta, pouco desenvolve, de facto, os alunos em termos científicos. Eu vou-lhe dar 2 exemplos de conteúdos. O conteúdo 6º e o conteúdo do 9º são praticamente iguais, a nível de exigência conceptual, relativamente aos sistemas digestivo e circulatório. O que é que isto faz supor? Como não há grande evolução do primeiro para o segundo, e o terceiro ciclo parece que repete o segundo em vários conteúdos, parece que o segundo ciclo são 2 anos importantíssimos, parece que o segundo ciclo, de facto, de pouca utilidade tem relativamente aos alunos, de acordo com os nossos dados. Não foi de forma alguma dizer que o segundo ciclo não podia ser eliminado, de forma alguma. Muito bem. Havia uma pergunta aqui à frente, essas coisas. E depois vamos ali. O meu nome é Ana Maria Moraes, sou professora do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Eu tinha muitas questões e muitos comentários, isto seria uma grande... daria para várias horas, tanto quanto... nos 2 casos. Mas aquilo que me levou a pedir a palavra foi o seguinte: eu penso que pode haver algum perigo, se não for esclarecido, e certamente o professor David Clark vai esclarecer, se não for devidamente esclarecido, ao mostrar aqui experiências que fez e falar, portanto, das capacidades desenvolvidas com essas experiências, neste caso, por exemplo, controle de variáveis, a ligação com a aprendizagem dos conceitos científicos. E pode parecer que uma coisa está isolada da outra. Em primeiro lugar, elas não estão isoladas. E, em segundo lugar, mesmo do ponto de vista prático, nunca poderiam estar na sala de aula, até por uma questão de tempo. Eu sei que, evidentemente, esteve a descrever experiências, não esteve a escrever uma realidade da sala de aula, mas nunca falou na relação entre as capacidades e o conceito que seria aprendido e o nível a que esse conceito ficaria aprendido. Muito bem. Mais uma boa pergunta que eu passo a palavra. Yeah, that's a great question. Isto é uma excelente pergunta. Eu não descrevi o que é que as crianças aprendem sobre o domínio, porque o meu foco foi ensinar a conceber experiências, investigação experimental, experiências. Quando as crianças aprendem a conceber uma boa experiência, isso, estamos aqui a medir o seu conhecimento na densidade, na conservação da energia, medimos o seu conhecimento sobre esticar as molas antes e depois da instrução experimental. Não estamos a ensinar diretamente nada sobre esses domínios, mas apenas como conceber experiências. No entanto, se conceberem uma boa experiência, pode ajudar a perceber, no caso do pendente, só o peso, só o comprimento interessa. Eles aprendem o método de instrução direta sobre o procedimento. Depois de eles terem esse procedimento, eles descobrem algo sobre o domínio. Eu acho que as coisas estão integradas. Eu só sublinhei uma. Como é que eles podem descobrir coisas sobre o mundo se o que eles sabem são conceitos erróneos? Tá? E como é que eles conseguem aprender? Obrigado. Como é que funciona o mundo? Temos mais 5 minutos.
Portanto, as pessoas que quiserem pôr... Boa tarde, o meu nome é Filipe Oliveira, sou aluna de doutoramento em Ensino das Ciências, ramo da Física, e trabalho na área educativa do Museu da Ciência em Coimbra, e eu gostaria de deixar 2 sugestões face a toda a reflexão que tem sido abordada aqui nesta tarde. Considero que o ensino experimental é um dos métodos de ensino que o professor tem para lecionar. Há todo o ensino demonstrativo, o ensino teórico igualmente importantes, mas as 2 sugestões, passo a dar a primeira sugestão para refletirmos e pensarmos. No nosso sistema educativo já existiram as técnicas laboratoriais de física, química, que era um momento próprio, local próprio, o tempo próprio, para o aluno desenvolver determinado tipo de competências cognitivas no âmbito do ensino experimental. Até que ponto terem retirado essas disciplinas não poderia ter comprometido em muito o atual ensino experimental. E a segunda sugestão, mas ainda voltando à questão do ensino experimental... Não temos muito tempo a voltar. Sim, só mais uma questão, professor, só mais uma questão. Só um bom exemplo do modo em que se encontra o nosso ensino experimental em Portugal. No ano passado, isso na comunicação social, os nossos alunos das Olimpíadas de Física, lá fora no estrangeiro, estão com boa preparação teórica, mas em termos experimentais, de prova experimental, os alunos de 12º ano, supostamente já um excelente aluno, continuam a queimar os fusíveis, continuam a não saber funcionar com o voltímetro. Até que ponto realmente o ensino experimental feito pelo próprio aluno, mãos na massa, não desenvolvem competências muito específicas relacionadas com a aprendizagem. E a segunda sugestão está relacionada com uma melhor coordenação em termos de currículos, desde o pré-escolar até ao ensino secundário. Nota-se que não Como foi tanta coisa, acaba por ficar tudo encadeado. E, portanto, eu gostaria de dar estas 2 sugestões. Acho que são 2 pontos importantes relativamente ao ensino experimental e às ciências exatas que deveriam ser repensados e devia haver uma maior reflexão. Margarida Afonso, quer comentar esta sugestão? Foram várias sugestões e não propriamente questões. Eu acho, de facto, que nós temos que melhorar... Mas a questão, por exemplo, técnicas laboratoriais separado do ensino das ciências, mas as é coisas... uma boa ideia ou não? Não, separar não. As coisas têm que ser integradas. O ensino experimental não tem que cair como uma coisa à parte, tem que ser integrado com o conhecimento, como há pouco falava a professora Ana Maria. Conhecimento e trabalho experimental e capacidades estão integradas. E o trabalho experimental não é só o manuseamento, é também o cognitivo que está por trás, a interpretação, o colocar hipóteses, problemas. Portanto, eu não a vejo de forma separada. Se é essa a questão, eu não a vejo... Muito bem. Sem microfone não fica. Sim, sim. Muito bem. Temos de terminar, porque hoje há greve de transportes e vamos ter dificuldades. Mas eu não terminava sem dizer que houve aqui uma série de questões que me chegaram online e que não houve tempo para elas. Mas uma questão muito recorrente apareceu fora e estava também aqui. A questão dos turnos, portanto, a divisão das turmas. A questão do tempo que é necessário para fazer a ciência experimental, a questão dos currículos que são considerados demasiado longos por algumas pessoas e, por vezes, não adequados. Há aqui uma questão que é genérica que eu, enfim, encerrava com esta questão, pedindo, enfim, se houver alguma intervenção especial, até pode ser que o Sr. Ministro queira dizer alguma coisa sobre isso. João P. Santos pergunta a todos. Portanto, a todos significa que é a todos, incluindo o Sr. Ministro. Gostaria de saber qual é, na vossa opinião, a flexibilidade de todos os envolvidos, alunos, professores, direção das escolas, para uma mudança completa de paradigma muito diferente do que temos e conforme o que aqui ouvimos e que, enfim, eu continuo aqui a escrever, mas a pergunta é a mudança. A pergunta resumida, a mudança. Que capacidade é que temos nós, a todos os níveis, alunos, professores, direções, ministérios, para fazer a mudança que é preciso fazer? E se o Sr. Ministro quiser dizer alguma coisa sobre... Muito bem. A proposta está aí, a mudança é o nosso desafio e eu sei que a mudança já está a ser feita. A vários níveis a mudança já está a ser feita
e agora só temos que ver se a mudança se dá resultados e se vai no bom sentido. A avaliação é preciso também para ver se a mudança é boa. Muito obrigado a todos, em especial esta conferência. Obrigado aos nossos conferencistas, obrigado, digamos, às pessoas que na Fundação trabalharam para que este evento tivesse lugar, em particular a Susana Norton, a Isabel Vasconcelos, a Mónica Vieira. Ontem estivemos numa escola de educação em Braga, na Universidade do Minho. Hoje estamos aqui em Lisboa e o trabalho delas foi inexcedível para termos aqui uma sessão tão participada e como esta foi. Muito obrigado a todos pela vossa presença.